Bom dia, trabalhistas. Hoje eu vou tentar abordar essa crise recente ocorrida na Itália, que culminou na queda do ministro do Interior, Matteo Salvini, e que todos aqui se lembram da ligação dele com Bolsonaro, não só do ponto de vista ideológico, mas por ocasião da retirada do asilo político de Cesare Battisti, ainda no governo Temer. Battisti tem pena de prisão perpétua na Itália por terrorismo e recebeu asilo político em 2010 no governo Lula. E com Bolsonaro ele teve que fugir para a Bolívia, mas acabou sendo entregue às autoridades italianas. Aí o Salvini agradeceu ao amiguinho dele, o Bolsonaro, e disse que aquilo era um grande presente para 60 milhões de italianos, blá blá blá, enfim, todo mundo se lembra disso. Bem, antes de falar do assunto diretamente, vamos identificar aqui os atores da trama que envolveu a crise política lá, para que o vídeo fique mais didático, porque o assunto tem uma certa complexidade e chama a gente aqui na oposição no Brasil a fazer algumas reflexões. O primeiro personagem é o próprio Salvini, cujo partido é a Liga Norte, político de extrema-direita, xenófobo, contra o casamento de pessoas do mesmo sexo, antiglobalista, crítico do euro, que para ele é um crime contra a humanidade, crítico da União Europeia, com uma política de intolerância para com os imigrantes, contra as ONGs, e que estava tentando fazer uma aproximação da Itália com a Rússia. Bem, gente, tirando essa questão aí da aproximação com o Putin, imigrantes e rejeição da União Europeia, esse discurso se parece com quem? Conservador, direitista, xenófobo, no caso dos venezuelanos, anticomunista, anti-Mercosul, preconceituoso com nordestinos, contra ONGs, não é puxa-saco do Putin, mas é do Trump. Precisa falar quem é? Não, né? Eu não estou dizendo que é a mesma coisa. Eu estou dizendo que é muito difícil não fazer algumas associações entre estes conservadores que estão surgindo nessa onda da direita atual, tá certo? Ok, então seguindo, nós temos o Giuseppe Conte, do Movimento 5 Estrelas, o M5S e primeiro-ministro. Temos o Luiz de Maio, que é o vice-primeiro-ministro e líder do M5S. O Mattarella, que é o presidente, que embora não seja filiado a nenhum partido, ele tem uma certa proximidade com o M5S. E aqui cabe esclarecer que a função do presidente na Itália, ela é um pouco diferente do presidente do Brasil. O presidente da Itália, ele não tem esse poder todo que tem aqui no Brasil. O papel dele lá é mais de representar a unidade nacional, receber os chefes de Estado estrangeiros, ratificar tratados, enviar mensagens à Câmara, marcar as eleições, promulgar decretos, enfim, esse tipo de coisa. Quem manda mesmo lá é o ministro do Interior e o primeiro-ministro. Tá, agora os partidos, né? A Liga Norte, que é o partido do Salvini, e é um partido que cresceu muito,
e rapidamente em função de um discurso populista, muito conservador e com uma retórica de combate à corrupção e que surfou muito na onda da desconfiança que os italianos passaram a ter do governo formado pelos socialistas, que foram absolutamente incompetentes na economia. Então vocês percebem como isso lembra muito o que aconteceu no Brasil com os governos petistas e a ascensão da direita, né? Tá, outro partido é o M5S, o Movimento 5 Estrelas, fundado pelo Beppe Grillo, que é um comediante. Não tô brincando, é sério mesmo, o cara é comediante. Então, também se apresentam como eurocéticos, são populistas e é um daqueles partidos da chamada democracia direta, que se apresenta para a sociedade como pós-ideológico, ou seja, colocam que a discussão entre direita e esquerda está ultrapassada e eles se definem como antissistema. Antissistema, tá bom. Bom, pessoal, eu sou um cinquentão e eu confesso que eu sou meio desconfiado com esse papinho. Vocês são a velha política, nós, os bons, somos a nova política. Eu sou meio desconfiado com esse negócio, viu? Pô, aqui no Brasil nós já ouvimos esse discursinho barato de quem, né, Noé? De quem, hein? E eu, pela minha experiência, quem não se define nem como esquerda e nem como direita, em 90% dos casos, é de direita. Isso vale para Brasil, Itália, Estados Unidos, Portugal, França, Nepal, Tibete, Conchinchina, tudo. Os 5 estrelas, eles têm uma coisa estranha, é uma tal de plataforma Rousseau, que é um sistema de consulta online aos filiados. Eles devem ter uns 100 mil filiados para saber o que eles acham sobre as questões mais importantes do partido, que inclusive é ironizado pelos adversários deles como sendo uma espécie de oráculo da Matrix do 5 Estrelas. Isso é uma curiosidade desse partido. Um outro partido que eu também gostaria de falar, né, que é o PD, Partido Democrático, e aí eu vou ter que criticar esses caras também. Tem como líder o Zingaretti, é a união de vários partidos de esquerda, e lá tem de tudo um pouco, tá? Tem a ala dos comunistas, tem a ala dos comunistas, a ala dos democratas cristãos, tem os social-democratas e até os liberais como Matteo Renzi, que é uma espécie de Tony Blair da Itália. Então, o PD é bem esquerdinha, cara. É um partido de centro-esquerda. Sim, mas ele faz umas coisas meio esdrúxulas, na minha opinião, em que o partido fica meio sem identidade. Na história do PD, por exemplo, eles fizeram a bobagem de fazer uma aliança em 2013 com um partido chamado O Povo da Liberdade, que é o partido que era o partido do Berlusconi. Sim, o Berlusconi mesmo.
o mesmo Berlusconi que articulou a subida do Salvini, o mesmo Berlusconi que cometeu a gafe de dizer que a Angela Merkel era sexualmente desinteressante, o mesmo Berlusconi. Deixa pra lá. Aliás, esse partido, o Povo da Liberdade, se não me falha a memória, ele foi refundado e agora o nome dele é o Forza Itália. Então tá, com essas explicações aí, vocês podem ver que essa aliança da Liga com o M5S é uma aliança que tinha objetivo apenas de chegar ao poder. São partidos que, tirando o fato de serem de direita, eles não se parecem muito, eles defendem coisas muito diferentes. E esta aliança, ela só foi possível porque ela foi costurada por nada menos do que Steve Bannon. E é o que se diz, é o que diz um jornalista americano chamado Michael Wolff, que a ideia era essa mesmo, era criar uma aliança fraca, fragmentada, viabilizar uma vitória de pessoas que não poderiam entregar o que elas prometem. Além de, é claro, criar uma desconfiança posterior entre o eleitorado. Esse Bannon é terrível, né? Puta merda. Então tá, o Salvini subiu com a promessa de consertar a economia e não conseguiu. E o que ele conseguiu foi tornar os italianos reféns de um discurso de ódio contra os imigrantes e as ONGs. E eu não quero aqui dizer que a esquerda conduzia bem o problema dos imigrantes. Não, pelo contrário. O italiano, ele entra num hospital particular e paga pela consulta. Aí chega um imigrante e quer ser atendido, e se não for, aí é um ai 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 danado. Vou chamar o pessoal dos direitos humanos para vocês. Aí eu quero ser atendido, aí eu quero abrir um parêntese aqui, porque todo imigrante age assim? Não. Na verdade, dos imigrantes chega lá para trabalhar. Toda ONG é picareta? Também não. Pelo contrário. Muitas ONGs lá e aqui fazem trabalhos fantásticos, inclusive na área da educação. Então, tem os imigrantes que não querem mesmo pagar imposto de renda? Tem. Tem ONG querendo receber dinheiro por fora? Tem também. Agora, generalizar aí não, né? Então, todo africano que consegue chegar de barco em Lampedusa foi mandado pelo Jorge Soros? Não. Eles vão para Lampedusa porque Malta é pequena, ela não aguenta mais receber mais gente. Essa é a questão. Então, toda generalização ela é perigosa. O italiano médio, a maioria, na verdade, quer que todos paguem seus impostos, seja italiano ou extracomunitário, para que todos paguem menos. E é claro, Salvini, oportunista, pegou os maus exemplos como peça de propaganda política, aproveitando
que os socialistas anteriormente conduziram mal esse assunto. Seduziu as pessoas com respostas fáceis para problemas difíceis. E parece com o Brasil, né, pessoal? Bom, eu acho que sim. Então, seguindo em frente, existem vários motivos para essa crise política entre a Liga Norte e o M5S, e eu vou citar três. O primeiro motivo foi que o PD e o M5S estavam já votando juntos, tá? E assim derrotavam a Liga, deixando a entender que tinham interesse numa aliança num futuro próximo. O segundo motivo tem a ver com o próprio Salvini, com uma proposta de mudança da Constituição promovida pelo M5S, que previa o corte de 345 parlamentares. Ou seja, de 945, o parlamento de lá iria para 600. No entanto, o Salvini condicionou essa aprovação a um retorno imediato às urnas. Bom, na Itália, uma mudança na Constituição, ela tem que passar pelas duas casas. Tem que ser aprovada duas vezes e entre a primeira e a segunda votação tem que haver um intervalo de 3 meses, tá? Se na segunda votação for aprovada com 2/3, então ela é publicada. Se for só por maioria, pode ser submetida a um referendo popular. O PD votou contra porque eles achavam que haveria um estreitamento, um problema de representatividade, tá? Um terceiro motivo de desgaste entre a Liga e o M5S foi o projeto do TAV. O que é TAV? TAV significa trem de alta velocidade, que liga Turim a Lyon, na França. É um projeto antigo, tá, gente? Do lado francês, já está quase chegando na fronteira com a Itália, e do lado italiano está atrasado. A obra se completa quando os dois lados se encontrarem. Essa obra, ela enfrenta a oposição de manifestantes de um grupo chamado No TAV. E os caras são meio black blocs e chegaram a colocar bombas no canteiro de obras, até no mês passado mesmo. E foi uma confusão danada. O Salvini é a favor da continuação da obra. E o M5S é contra o projeto por causa do custo da obra, das indenizações, porque isso envolve desapropriação, inclusive por causa dos danos ambientais que isso irá causar. Então, como essa relação política entre a Liga e o M5S já estava muito desgastada, e o Salvini
está com a popularidade em alta, ele tentou criar uma crise dentro do próprio governo para forçar a antecipação das eleições, o que poderia levar ele a ser o novo primeiro-ministro. Aí, o espertalhão governaria sozinho, sem a tal aliança com o M5S. E para isso, o que ele fez? Lançou uma moção de desconfiança ou de infidelidade, como eles chamam lá, contra o Giuseppe Conte, que é o primeiro-ministro. Com isso, ele foi convocado para dar explicações no Senado. E o Conte não poupou críticas ao Salvini, chamando ele de irresponsável, porque, segundo o Conte, ele só queria ganhos pessoais com essa jogada dele. Quando a Liga percebeu que o Conte iria renunciar, a Liga retirou a moção de infidelidade, mas aí já era tarde, porque aí já era tarde, pois ele disse que não ia voltar atrás, né? E nessa mesma reunião, o Conte renunciou ao cargo de primeiro-ministro, causando aí uma grande crise. Aí o Mattarella, que é o presidente, tinha dois caminhos: convocar os partidos e saber se era possível um acordo para formar um novo governo. Se não fosse possível, ele tinha que convocar as eleições gerais, o que seria perigoso na medida que isso iria fortalecer a extrema-direita. Perdão. A pressa do Mattarella se justificava em função da votação do orçamento da Itália para 2020. E, como vocês podem ver, o Conte deu uma invertida no Salvini. Então foi um erro de cálculo da Liga e foi uma grande jogada do M5S, né? Então, o Salvini, por exemplo, ele não aceitava que a União Europeia impusesse limites a esse orçamento, né? Enquanto o M5S e o PD agora tendem a seguir as recomendações da União Europeia. Lembrando que a Itália está em grande dificuldade financeira. Então, é uma aliança puramente programática. Ninguém está fazendo esse acordo com orgulho. O PD, centro-esquerda, e o M5S, centro-direita, eles têm pouca coisa em comum do ponto de vista programático. Então, é uma aliança fraca também. A ideia é apresentar um ministério mais de técnicos e com menos políticos, né? E a Itália, ela tem uma dívida pública grande e a economia está estagnada e existe uma grande pressão por investimentos públicos para reaquecer a economia, que está desse jeito. Então, você tem uma equação difícil, né? Aí. E quem ganha e quem perde, né? Eu li num jornal brasileiro que foi uma vitória da esquerda. Olha, eu discordo dessa afirmação. Eu diria mais que a extrema-direita deixou de avançar. A gente não sabe ainda qual vai ser a durabilidade dessa aliança.
A Itália tem sido um país muito instável do ponto de vista político e, por enquanto, a gente tem que aguardar os próximos acontecimentos para ver o que acontece, né? Então, mas ninguém aí é santo, é, é uma aliança por pragmatismo, ninguém está salvando a democracia, é, não tem nenhum grande estadista também aí, né? Então, o que se tentou fazer foi apenas evitar que o Salvini fizesse uma jogada para chegar a primeiro-ministro. Simplesmente, simplesmente isso, o que aconteceu. Então é isso, acho que se eu conseguir explicar, acho que eu consegui, cheguei ao meu objetivo. Tá? Agradeço a todos, obrigado.